Caros alunos, bem-vindos! Dando continuidade ao nosso estudo de funções sintáticas, vamos estudar dois termos da oração agora: o adjunto adverbial e o agente da passiva. Duas funções sintáticas presas ao verbo, que se referem ao verbo. Nós já havíamos visto no outro segmento os dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto, complementos verbais. Duas funções que também existem presas ao verbo, se referindo ao verbo. Lembrando que os dois complementos, objeto direto e indireto, podem aparecer na sua prova como complemento direto ou complemento indireto. São os complementos verbais. Mais duas presas ao verbo, o adjunto adverbial e o agente da passiva. Comecemos pelo adjunto adverbial. Notem que na frase dada não há a presença desse termo da oração. Nós temos uma frase, nós vamos chamar de oração pela presença do verbo matar, utilizado aqui no pretérito, conjugado no pretérito perfeito do indicativo terceira pessoa do singular. Matou. E aí temos a divisão da nossa frase em duas funções essenciais. O sujeito licurgo, um sujeito simples, e um predicado verbal, matou a sogra. Se nós mergulharmos no predicado, veremos que esse predicado tem aqui um verbo transitivo direto. É o núcleo do predicado. A palavra central do predicado é um verbo transitivo direto. E aí temos a presença do complemento verbal, que há pouco o professor falou. É o nosso objeto direto. Portanto, é uma frase que não apresenta adjunto adverbial. Temos aqui duas funções essenciais, sujeito e predicado. E temos uma função integrante. O papel dela é completar. Completar o quê? O verbo. Função integrante, objeto direto. Duas funções essenciais, uma função integrante. E agora eu vou colocar funções acessórias, ou pelo menos uma delas, o adjunto adverbial. Função acessória. A frase por si só está completa, Licurgo matou a sogra, mas eu decido detalhar essa morte. E aí, ao verbo eu acrescento algumas circunstâncias. Por exemplo, a circunstância de tempo. Matou a sogra quando? No mês passado. Aqui temos, então, o acréscimo, uma função acessória, o acréscimo de um adjunto adverbial. De quê? De tempo. Acrescentou ao verbo matar a ideia de tempo. Matou a sogra no mês passado. Não é? Lembrando que o adjunto adverbial de tempo aqui é feito na morfologia, preposição contraída com o artigo o, masculino, substantivo mês e o adjetivo passado. No mês passado. Não contente, eu resolvo acrescentar mais um adjunto adverbial. Matou em que lugar? No banheiro da casa. No banheiro. Agora eu tenho um novo adjunto adverbial. No banheiro. Matou a sogra no banheiro. Mais um adjunto adverbial eu acrescento. Matou como? Friamente, calculadamente. E olhem que agora eu estou com uma adjunto adverbial de modo. A maneira como ele matou. Friamente. Matou por quê? Por causa da herança. Por causa da herança que ela deixaria. Por causa da herança. Adjunto adverbial de causa. E não contente ainda acrescento um quinto adjunto adverbial. Licurgo matou a sogra com o quê? Qual o instrumento que ele utilizou? Matou a sogra com um fio dental. Enforcou a sogra. Adjunto adverbial de instrumento. Acrescentamos ao verbo, aí temos 5 tipos de adjuntos adverbiais. Eu posso ter 2 deles, um só ou nenhum na frase, não é? E posso ter os 5, lógico que aí eu vou usar a vírgula para separá-los. Mas temos aqui um exemplo do tal de adjunto adverbial, uma função acessória, e posso retirar qualquer um deles aqui, não é? Além dos adjuntos adverbiais aqui apresentados, tempo, lugar, modo, causa e instrumento, temos outros, não é? Temos o adjunto adverbial de companhia.
Eu fui ao cinema. Com quem? Com a tua irmã, adjunta adverbial de companhia. Temos adjunto adverbial de meio. Ele viajou a São Paulo. A São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Ele viajou a São Paulo de trem, de avião, adjunto adverbial de meio. Temos um adjunto adverbial de condição. Sem a minha permissão não sairás. Sem a minha permissão, adjunto adverbial de condição. E assim por diante. Adjunto adverbial de intensidade, né? De lugar, né? Já mencionado, de afirmação, de negação, de dúvida. Adjuntos adverbiais. Agora, um detalhamento do adjunto adverbial. Vejam que aqui eles modificam um verbo. Mas no caso do adjunto adverbial de intensidade, ele pode se referir a outras palavras que não o verbo. Nós temos, por exemplo, o adjunto adverbial de intensidade acompanhando um adjetivo. Muito perigosas as atitudes de Licurgo. Muito perigosas. Perigosas é o adjetivo. E eu tenho aqui um adjunto adverbial de intensidade modificando um adjetivo e não um verbo. E pode modificar um outro adjunto adverbial. Eu tenho, por exemplo, aqui o advérbio longe, que é um adjunto adverbial de lugar. E aí, o de intensidade muito modifica não um verbo, não um adjetivo, mas um advérbio. O de intensidade vai além e pode modificar também, além do verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, mas só de intensidade. Temos casos de frase que o adjunto adverbial se refere, na verdade, à frase inteira. Né? Infelizmente, amanhã não haverá aula. Amanhã não haverá aula, infelizmente se refere à estrutura toda, né? A todo o conteúdo da estrutura. Então, um adjunto adverbial que, na verdade, modifica toda a estrutura da frase, toda a frase e não apenas uma palavra, como acontece aqui. Notem o seguinte ainda, a respeito do adjunto adverbial. Ele é feito com classes de palavras, evidentemente, com morfologia. Quando eu tenho um advérbio, como no exemplo aqui longe, será sempre adjunto adverbial na função sintática. Então, ela não chegou. Vejam aqui, ela não chegou. Nós temos nas classes de palavras o pronome pessoal reto ela, o advérbio de negação não e o verbo intransitivo chegou. Isso é classe de palavras. Na função sintática, um sujeito, ela, e um predicado verbal não chegou. Se eu separar, chegou é o núcleo do predicado, um verbo intransitivo, e o não é um adjunto adverbial de negação. Ou seja, todo advérbio sempre será na função sintática um adjunto adverbial. Todo advérbio será um adjunto adverbial. Mas nem todo adjunto adverbial é feito com advérbio. E o exemplo está aqui. No mês passado, vejam bem, no mês passado, eu tenho outras classes gramaticais. Preposição em, artigo o, substantivo mês, adjetivo passado. Não há advérbio ali. No entanto, é um adjunto adverbial. Por quê? Faz o mesmo papel que o advérbio de lugar. Acrescenta ao verbo uma ideia de tempo. Ok? No caso de friamente, é um advérbio de modo e é um adjunto adverbial de modo. Advérbio quanto à classe e adjunto adverbial quanto à função sintática, que é o nosso estudo atual. Certo, senhores? Este é o adjunto adverbial acessório, né, na estrutura da frase, e com essas nuances aí, né? De tempo, lugar e modo, nós temos diversos tipos de adjuntos adverbiais, bem mais amplo que os tipos de advérbios, né? Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Portanto, vamos aqui dar um espaço no adjunto adverbial e vamos notar o seguinte. O adjunto adverbial, então, está entre as funções acessórias. Mas eu chamo a atenção que nem sempre eu consigo tirar o adjunto adverbial da frase. Então, aí é uma lacuna na língua quanto à classificação. Por exemplo, eu irei à delegacia para ver como anda o caso do Licurgo e da sogra.
eu irei à delegacia. Nós temos aqui, amigos, de novo um sujeito simples e um predicado verbal. Irei à delegacia. Irei, um verbo. É um verbo chamado de intransitivo, porque eu não tenho complemento verbal, não tenho objeto direto, tenho objeto indireto. Mas eu tenho aqui a delegacia, que é um lugar. E nós chamamos de adjunto adverbial de lugar. Acrescenta o verbo a ideia de lugar, né? De lugar. Mas vejam bem, eu não consigo retirar esse adjunto adverbial sem comprometer a completude da frase. Né? A frase fica incompleta. Eu irei, e aí fica incompleta. Alguém há de perguntar, irá aonde? Né? Por isso, o adjunto adverbial de lugar aqui não tem um caráter acessório. Há quem propõe, inclusive, uma outra classificação, complemento adverbial, mas não é uma classificação reconhecida pela maioria dos gramáticos. Complemento adverbial, né? Porque na verdade ele complementa o verbo. Ok? Pela falta de uma classificação, de uma normatização desta situação aqui, de um adjunto adverbial que completa, ficamos com a classificação simples de adjunto adverbial de lugar. Ok, senhores? São aquelas lacunas da língua portuguesa, mas é bom ter o conhecimento do caso aí. E aí vencemos o adjunto adverbial. Agora temos o agente da passiva. O agente da passiva, aqui apagou um pouquinho, agente da passiva. Nós já vimos a voz passiva no estudo de verbos, classes de palavras, verbos, voz passiva. Vimos a voz ativa, passiva, reflexiva. E na voz passiva, chamada de analítica, nós temos a presença do autor do que acontece aqui do verbo, do resolver. E esse autor não será o sujeito. O sujeito, na voz passiva, é um sujeito paciente. Daí passiva. O sujeito desta frase é o caso da sogra lá, né? O caso do Licurgo. Este aqui é o sujeito da frase. É o sujeito. Aí eu tenho dois verbos, sempre na voz passiva, no mínimo dois verbos, o verbo ser e o verbo resolver no particípio. E aí vem aquele que age, mas que não é sujeito. Age, mas não é sujeito. E aqui surge então o agente da passiva. Notem o seguinte, se houver dúvida quanto ao agente da passiva, basta que se passe a frase para a voz ativa. Necessariamente o agente da passiva será o sujeito da ativa. O delegado resolveu o caso. Voz ativa, sujeito, o delegado. O delegado resolveu o caso. Veja que eu tenho um pretérito perfeito, resolveu. Por isso, o verbo ser na voz passiva fica no mesmo tempo. Foi resolvido, o caso foi resolvido pelo delegado. Por que essa inversão? Porque o sujeito é a nossa primeira preocupação, é a primeira coisa que vem à mente. Então eu penso em alguém ou em algo e penso alguma coisa a respeito desse alguém ou desse algo. No caso de ter o delegado como sujeito, a minha atenção é para o delegado. O que o delegado fez? O delegado resolveu o caso. O delegado resolveu. Mas se a minha preocupação maior é com o caso, eu quero ver, afinal, esse caso será resolvido da morte da sogra do Licurgo? E aí eu inverto a frase e coloco como maior preocupação minha o caso. O caso foi resolvido. O caso foi resolvido pelo delegado. E aquele que fez a ação fica num papel, né, inferior ao da minha preocupação, que é com o caso. Certo? Aí temos o surgimento do agente da passiva. E vejam que eu posso, inclusive, omitir o agente da passiva e dizer, o caso foi resolvido. Tá, e o caso do Licurgo, aquele assassinato? O caso foi resolvido. Ponto final. Por isso, há bancas que inclusive dizem, né, qual o papel de se usar o agente da passiva? Para que serve? Para dar clareza do autor, né, do acontecimento. Tá? E se eu não quiser dizer quem fez, eu omito simplesmente o agente da passiva. O caso foi resolvido e a frase está correta, concluída, certo? Uma outra coisa,
O agente da passiva não deve ser confundido com o objeto indireto, que é um termo também integrante, assim como o agente da passiva, integrante. O objeto indireto também começa com preposição. A diferença é que objetos não fazem, objetos não agem, nem o direto, nem o indireto, nenhum dos dois age. E no caso, o agente da passiva é sempre aquele que vai agir, o autor do fato aí, do acontecimento. Certo? Então não confundir. Mais uma coisa, o agente da passiva, de novo reforçando, sempre será o sujeito da ativa. Mais uma curiosidade, eu posso ter aqui no lugar do verbo ser alguma frase com o verbo estar. A atriz estava cercada de fotógrafos. Os fotógrafos são o agente da passiva. Eles cercavam a atriz. A atriz estava cercada de fotógrafos. E a preposição mudou, de fotógrafos. Pelos fotógrafos, poderia usar o por, mais os. Mas eu posso ter então uma estrutura semelhante com o verbo estar e a preposição de. Notem, então, temos aí duas funções também presas ao verbo. Estamos concluindo 4 funções que se prendem ao verbo. Os 2 objetos, o direto e o indireto, complementos verbais, integrantes. O adjunto adverbial, uma função acessória, nas mais das vezes acessória. E o agente da passiva também integrante, que equivale ao sujeito da voz ativa. Então, 4 funções presas ao verbo. Nós vamos ver na sequência, mas antes dos exercícios, nós vamos ver na sequência funções presas ao nome. Ou seja, se a função está presa ao nome, não poderá ser uma dessas 4, nem objeto direto, muito menos objeto indireto, nem adjunto adverbial, nem agente da passiva. A diferença é que o adjunto adverbial pode se prender a um adjetivo, aquele de intensidade, conforme o professor mencionou. A um adjetivo ou um outro advérbio, certo? Vamos ao primeiro exercício. Por favor, acompanhem. Analise sintaticamente o termo em destaque. Está sublinhado aí. A marcha alegre se espalhou na avenida. A marcha alegre se espalhou na avenida. Pede a função de na avenida. Na avenida está presa ao verbo. Espalhar-se, espalhar ali. O verbo. E aí nós temos na alternativa A, predicado. B, agente da passiva. C, objeto direto. D, adjunto adverbial. E E, adjunto adnominal. Eliminamos, até não vimos ainda, eliminamos o adjunto adnominal, porque na avenida está preso, se referindo a espalhou, que é verbo. Excluído o adjunto adnominal. Não é o predicado, eliminamos a alternativa A. O predicado é tudo menos sujeito, menos a marcha alegre. Só se tivesse sublinhado tudo. Não é o objeto direto, porque, na verdade, acrescenta a informação do lugar e não completa o verbo. Acrescenta ao verbo a informação do lugar. A frase não está na voz passiva, portanto, também não é a alternativa B, agente da passiva. Sobrou o nosso adjunto adverbial. É o local onde a marcha alegre se espalhou. Acrescenta o verbo a ideia de lugar. Alternativa D de dado, adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Ok? Mais um exercício então. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais um exercício do material do Café com Cursos. Assinale a alternativa correta quanto à função sintática do termo destacado. Vejam a frase. A aldeia era povoada de indígenas. A aldeia era povoada de indígenas. Temos sujeito a aldeia, um sujeito simples. Era povoada de indígenas, um predicado. E esse predicado tem como núcleo povoar. Temos 2 verbos, portanto. O verbo ser, do pretérito imperfeito e do indicativo, era, terceira pessoa do singular, e o verbo povoar no particípio. Era povoada. E o de indígenas exerce a função de agente da passiva. Na verdade, os indígenas povoavam a aldeia, povoavam aquela aldeia. Temos aí, então, um agente da passiva. Indígenas povoavam a aldeia na voz ativa. Transformo o de indígenas no sujeito. Indígenas povoavam a aldeia.
Por isso, a alternativa A, de Argentina. Mas notem o detalhe. Neste caso, no exemplo dado, na questão solicitada, o agente da passiva inicia pela preposição de e não pela preposição por, combinado, contraída com o artigo ou a ou as. Por isso, um agente da passiva um pouquinho diferente do padrão. Alternativa A na questão de número 18. Mais uma questão, vamos dar uma olhadinha em mais uma questão aqui. Vejam, todos os termos em destaque são adjuntos adverbiais, exceto um. Alternativa A. Há 2 anos, Escolástica, é um nome de pessoa. Escolástica morreu de acidente de carro. De acidente de carro. Várias pessoas viram o terrível acidente. Várias. Gastou-se muito no conserto do carro. Muito. E provavelmente faltava sinalização no local. Provavelmente. E a alternativa em que não temos adjunto adverbial é a B de bola. Várias pessoas. Várias acompanha pessoas. Várias é um pronome indefinido na função de adjunto adnominal. Acompanha o nome, o substantivo, pessoas. Por isso, não é adjunto adverbial. Já na alternativa A, temos o adjunto adverbial de causa. Morreu de acidente de carro. Adjunto adverbial de causa. Na alternativa C, aquela já comentada pelo professor, a intensidade. Gastou-se muito. Adjunto adverbial de intensidade do verbo gastar. E na E, provavelmente faltava a sinalização. Um adjunto adverbial de dúvida. Provavelmente. Só não é adjunto adverbial aquele que se encontra o termo sublinhado que se encontra na alternativa B. Várias pessoas. É um adjunto adnominal. Ok, senhores? Continuem conosco. Na sequência, mais funções sintáticas. Vamos fechar o nosso quadro de funções sintáticas.